Ei, mulher, tá querendo saber o tipo da incontinência que você tem? É aqui mesmo. Esse é o lugar para você saber tudo. Seja bem-vinda ao nosso canal. Aqui vocês vão ficar à vontade em falar todos os assuntos sobre mulheres. Hoje, especificamente, vou entrar num assunto onde várias mulheres têm dúvidas em qual o tipo da incontinência urinária. Então, isso mesmo, você já sabe qual que é o seu tipo de incontinência urinária? Então vamos lá, fica até o final. Vamos falar de cada tipo aqui. Nós vamos falar sobre 5 tipos, tá? Dividido em 5 grupos. Vai ser rápido, é um vídeo rápido e explicativo, de uma maneira onde você consiga entender o seu tipo de incontinência urinária. E antes de mais nada, seja bem-vinda. Quem é novo aqui, eu sou a doutora Ioná Varela, sou fisioterapeuta há mais de 15 anos cuidando de mulheres como você. Vai deixando o like, ajuda o canal, coloca um gostei, comenta, se inscreva, aperta o sininho para receber o alerta de notificações que tem vídeos novos. A gente vai tentar programar, colocar os vídeos toda semana. A vida é um pouco corrida, porque eu também atendo fora. Minha vida não é só no online, apesar de eu estar transferindo tudo para o online, para que eu consiga atingir mais mulheres, onde eu consiga ajudar mais mulheres com o meu método. Enfim, o assunto de hoje, vamos lá, incontinência urinária, os tipos. Isso, eu dividi em 5 grupos de incontinência urinária. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro a vocês, mulheres, que seus exames anuais, semestrais com ginecologista é prioridade na sua vida. Esse vídeo, o método Força Íntima, não isenta você passar com um ginecologista, tá? Isso daqui é uma maneira de alertar, é uma maneira de ajudar, de colaborar, tá? Até mesmo para você conseguir entender melhor o que você tem, né? E como resolver esse problema. Mas a visita ao seu ginecologista é fundamental, tá? Os seus exames, qualquer tipo de informação via online não isenta a presença de você ir ao médico. Acontece que muitas vezes você vai ao médico e lá o médico ele tem um tempo, né? É corrido e não consegue explicar dessa maneira como vou estar explicando para vocês. Então, por favor, mantenha-se em dia com seus ginecologistas, ok? Isso não isenta você. Então vamos lá, o primeiro que eu quero falar com vocês é incontinência por urgência. Isso mesmo, incontinência por urgência urinária. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa sair correndo rapidamente para ir no banheiro e que você não consegue segurar. E a incontinência por urgência, ela pode ser diurna, né? Durante o dia, durante o período da manhã, da tarde, e pode ser noturna, à noite. Às vezes você tem que levantar várias vezes à noite, tá? Uma outra situação é que você tem que ir várias vezes ao banheiro durante o dia. Aquela história, né? Ah, mas é porque eu bebi muita água. Na verdade, o que está ocorrendo é que a incontinência urinária por urgência, ela é simplesmente a ineficácia da musculatura em reter aquela urina por um certo período de tempo. Não é legal manter muito tempo a bexiga cheia de urina, mas é necessário também não ficar o tempo todo indo ao banheiro, né? Então quer dizer que o seu corpo está te mostrando uma necessidade. À noite, idosos geralmente falam, eu fico indo à noite, mas é porque eu tomo diurético, mas é porque eu tomo água. A de urgência, ela é a ineficácia da musculatura. Então, se você está tendo essa necessidade noturna e durante o período da manhã e da tarde você vai com uma frequência maior,
quer dizer que você tem uma incontinência urinária por urgência, tá? E tem vários fatores que isso pode estar correlacionado. Por isso que eu falei no início do vídeo a necessidade de você estar indo ao médico e verificando, porque o médico irá fazer vários exames, avaliando, tá? Então, o que pode ser? Pode ser um dano neurológico, tá? Pode ser diabetes. Aí, pessoas que têm diabetes pode levar a uma incontinência urinária por urgência, tá? Nos homens, também temos nos homens. O canal é para mulher, mas assim, se você conhece algum homem, você pode dar uma dica, né? Falando, ó, você tem incontinência. Mas o aumento da próstata pode gerar incontinência por esforço, tá? Infecções urinárias. Mulheres, quantas mulheres com infecções urinárias acham por repetição e acha que isso é normal. Aí vai lá e tem a incontinência por conta de uma infecção e fala assim, não, mas é porque eu tenho infecção urinária. Ah, é porque eu tô com infecção. Você também tem incontinência urinária. Incontinência urinária por urgência, tá? Cirurgias de bexigas, tá? Cirurgias de abdômen em geral da região de útero, de uretra, de bexiga, dessa região que pega o assoalho pélvico, que pega o quadril da mulher, uma parte bem simples de se entender, onde fica todos os órgãos femininos ali. Qualquer tipo de cirurgia invasiva, ela pode gerar um dano e isso pode gerar uma incontinência urinária por urgência, tá? Que nem doenças neurológicas advindas de Alzheimer, demências, AVC, tá? Esclerose múltipla, e várias outras doenças neurológicas podem vir. Uma outra situação também é por medicamentosa. Mulheres que fizeram tratamento com quimioterápicos ou que estão em quimioterapia, elas geralmente têm uma deficiência da musculatura geral do corpo, incluindo a do esfíncter, incluindo a do assoalho pélvico, e ela não consegue reter essa urina pela fraqueza da musculatura e começa a ter a perda de urina. Isso também é uma incontinência urinária por urgência. Então, definindo para vocês, a incontinência urinária por urgência, ela simplesmente é a ineficácia dessa musculatura de segurar o seu xixi dentro da bexiga. Uma nomenclatura que utiliza-se muito, né, que é a bexiga hiperativa, tá? Na incontinência de urgência, incontinência urinária por urgência, a gente também costuma dizer que a bexiga é chamada de hiperativa. Ela não consegue segurar, ela tem uma atividade maior, por isso que vai várias vezes ao banheiro e não segura, tá? Então, se vocês ouvirem falar em incontinência urinária por urgência e bexiga hiperativa, as duas. Agora vamos lá. A incontinência urinária por esforço. A incontinência urinária por esforço, ela também pode advir de problemas neurológicos, tá? Ela também pode advir de problemas neurológicos, mas geralmente é dada mais em idoso ou mulheres que estão em atividade física. Por exemplo, estou fazendo uma corrida e eu tenho escapes de xixi. Eu faço musculação e pego muito peso e durante esse peso sai. Então, por devido a um esforço, a musculatura também está ineficaz nesse momento, né? Ela até consegue segurar. Ela até consegue segurar no dia a dia comum, lavando uma louça, andando, mas quando ela vai fazer um esforço, ela não consegue, aí ela tem um escape. E nesse momento não dá tempo nem de chegar ao banheiro, simplesmente sai. Uma outra situação, até esses dias, foi um relato de uma paciente que ela plantava, ela gostava de plantar muito, e toda vez que ela abaixava, ela sentia um desconforto muito grande, tá? Ao levantar com um vaso de planta que não é peso, não é um peso extremo, mas é o quê?
é um esforço, é uma sobrecarga, né, da sua musculatura durante um movimento. Então vamos lá, agachou, levantou, algo que expõe a musculatura do seu assoalho pélvico, da sua bexiga que segura, do esfíncter que segura o seu xixi lá dentro, algo que faça uma pressão, uma força, independente se tem peso nas mãos ou não, com o próprio peso do próprio corpo, e tem um escape de xixi, essa é chamada de incontinência por esforço. É dado por um certo movimento, independente se ele é com peso ou não, mas é que dá uma sobrecarga, nem que seja pequena, nesse músculo e não aguenta. E como assim, né? Mas o corpo não vai aguentar a sobrecarga. Não, vocês têm que entender o seguinte: antes você conseguia fazer isso e não tinha perda, e agora começou a ter? Então, geralmente, por isso que a gente fala que com uma idade mais avançada, é mais comum de se ver, porque a musculatura, ela já está perdendo a força dela, né? Como a de braço, de uma perna, a musculatura do assoalho também perde. Então, a de esforço, a incontinência urinária de esforço, ela se dá nesses pequenos movimentos que antes você não tinha, que agora passou a ter os escapes de xixi durante aquele movimento. Então, geralmente, ao agachar, abaixar, teve uma que me falou, quando eu vou limpar debaixo dos móveis, né, ou pegar algo de baixo, assim, não quer dizer que ela abaixa ou agacha totalmente, mas ela, só de flexionar o tronco dela, de flexionar a coluna dela, de dobrar o quadril e fazer uma pressão, porque o nosso corpo, ele tem a pressão da gravidade o tempo todo. Quando você tira o seu corpo do centro da gravidade, ele exerce uma pressão maior. E esses órgãos do quadril, onde fica a bexiga, o sistema urinário, o sistema reprodutor da mulher ali, no caso, sofre uma sobrecarga maior. Uma sobrecarga maior quando você desvia isso. Então, quando só no simples abaixar, você já está desviando dessa linha da gravidade, né? Do centro de gravidade, você ocasiona um esforço maior nessa musculatura. E quando você tem a incontinência urinária por esforço, você vai ter o escape de xixi durante esses pequenos movimentos. Então, vamos lá, né? Nós falamos, então, da incontinência urinária por urgência e da incontinência urinária por esforço. Então, para você tentar gravar bem, a incontinência urinária por urgência, tossiu, riu, tá conversando e do nada você precisa sair correndo para ir no banheiro. Tá lavando uma louça, saiu correndo para ir no banheiro. Urgência. Incontinência urinária de urgência. Se você se identificou em alguma situação assim, você já sabe que é a de urgência. Depois nós falamos qual? A de esforço. Incontinência urinária de esforço. Abaixou, levantou, fui subir a escada. Eu fui sentar e senti escapar xixi, tá? Problemas de hormônios que você tenha, pode também vir a ter o de esforço, tá? Agora nós vamos falar da mista. Então, o que é incontinência urinária mista? Quer dizer que você tem tanto a incontinência urinária de urgência, tanto a incontinência urinária por esforço. Você tem as duas, tá? Então, nós falamos aí que tem tanto uma fraqueza do esfíncter, né? Pela idade ou por causas que nem eu falei da urgência, alterações neurológicas, sanguínea, como diabetes, né? Cirurgias, procedimentos, medicamentos, quanto pode ser por um esforço e a sua musculatura, por uma deficiência hormonal, por uma perda de tônus, uma perda de força, ela não esteja conseguindo segurar, escapando durante o movimento. Então, a mista é a união tanto da de urgência quanto da incontinência de esforço. Uma outra incontinência é de regurgitação.
que é incontinência por regurgitação? É simplesmente a retenção dessa urina por uma obstrução da uretra, do canal que sai a urina da bexiga, tá? E ela não sai. E ela enche tanto que transborda ali, tá? Então, muitas vezes ela é ocasionado, que nem eu já falei, por uma obstrução da uretra. Também pode ser por procedimentos cirúrgicos, tumores que vão crescendo e vão obstruindo a passagem. Também pode ser por lesões de nervos e lesões de glândulas, tá? Nos homens, como a próstata, tá? O aumento ali obstrui a passagem e o fluxo da urina. Acaba que vai gerando também a fraqueza do esfíncter, mas a causa principal da incontinência por regurgitação é a obstrução. Então não consegue sair a urina e ela vai enchendo a bexiga até um ponto de transbordar. Por último, nós temos a incontinência funcional. A incontinência urinária funcional é quando o paciente ele simplesmente nem sentiu que saiu a urina. Em casos neurológicos, demenciais, mais severos, onde perde totalmente a sensibilidade, o movimento voluntário, é que ocorre isso, né, da incontinência urinária funcional. Porque tanto da incontinência urinária por urgência, por esforço, mista, regurgitação, o paciente ele sabe até relatar como foi, o que aconteceu, se foi do nada, se não foi, em qual situação, e ele sentiu escorrer, né? E agora, nesses casos da funcional, quer dizer que o paciente ele já perdeu a funcionalidade dele, o nome já diz. Então, a funcionalidade de sentir, de se movimentar, muitas vezes até se movimenta, mas o sistema nervoso dele autônomo, ele foi lesionado por algo, por um fator externo, como um traumatismo crânioencefálico, né? Como interno, doenças de base, cerebelo, Alzheimer, que perde a sua função cognitiva e funcional da musculatura. Então, por que é tão importante saber? Quando se tem uma perda urinária, é extremamente importante saber de onde está vindo. Se é pelo simples fato da sua musculatura estar perdendo eficiência pela idade, pelo fator hormonal, por genética, que são situações que são desconfortáveis da mesma forma, que gera constrangimento, limitações, muitas vezes interfere no seu meio social, como pacientes que estão desenvolvendo algumas situações neurológicas, onde nós temos que ter um olhar um pouco diferenciado, tá? Então, pacientes com mais idade, às vezes, estão entrando num quadro demencial e a gente não sabe. Então, por que saber? Por que entender qual é o meu tipo de incontinência urinária? O que eu devo fazer em relação a isso? Antes de mais nada, quando eu comecei esse vídeo foi falando, ir ao médico. Lá vai fazer os exames sanguíneos para ver questão de diabetes, para ver questões hormonais, fazer os exames de rotina como o Papa Nicolau, né, para verificar como que está, se tem doenças ali, se não tem, fazer o exame de toque, o transvaginal. Isso é um tema para outros vídeos que eu vou estar falando com vocês, mas esse vídeo especificamente era para te orientar em relação ao tipo de incontinência urinária e a importância de saber qual é o seu tipo.
Mas de tudo isso, independente de qual o seu tipo, se é porque fez uma cirurgia, quimioterapia, se é pela idade, se é por problemas demenciais, Alzheimer, esclerose múltipla, independente da causa da incontinência urinária. A incontinência urinária, sendo ela de urgência, sendo ela mista, sendo ela de regurgitação funcional ou de esforço, tem cura. Ou tem maneiras de amenizá-las. E muito, para se viver em sociedade, para ajudar você a se sentir melhor, a recuperar sua autoestima. A incontinência urinária, ela tem cura. Mas agora, escreva aqui nos comentários qual é o seu tipo de incontinência urinária. Até mais!